meio século, a China passou de país das bicicletas para se tornar o maior produtor de carros do mundo. Eu não estou falando só de carro que roda no chão, não. Logo, logo, esses aqui, ó, estarão voando. Os chineses também são os maiores exportadores. Isso inclui carros elétricos, os que andam sem motorista e vários tipos de carros baratos, o que preocupa a concorrência em relação a empregos, matérias-primas e impacto ambiental. É o segundo episódio de O Código Chinês. É um helicóptero? É um drone? Hoje nós vamos chamar de carro voador. Ó, agora as turbinas começaram a ir mais rápido. Uau! É assim que eles imaginam que vai ser o futuro. A gente andando nesses carros voadores, indo de um lugar pro outro na cidade. Mas essa não é a única novidade por aqui. Já pensou num carro que pula quando vê um buraco? Que vai de 0 a 100 km por hora em apenas 3 segundos? Esse carro aqui consegue fazer o retorno sem sair do lugar, olha só. Aqui a gente coloca o ângulo que ele quer virar, eu quero que ele gire 360 graus. Não gosta de fazer baliza? Seus problemas acabaram. Olha só, não estou encostando no volante. Os carros chineses já foram vistos como cópias baratas, mas hoje eles têm tecnologia de ponta e são muito baratos. Como eles conseguem? Essa é a série O Código Chinês. O episódio de hoje é só sobre carros. Ninguém tá aqui para se gabar, mas quando Brasília estava sendo construída, o Brasil já tinha 1 milhão de carros que depois rodariam por essas ruas projetadas especialmente para eles. Sabe quantos carros tinha na China? 1. Só 1. O do líder supremo Mao Tse-tung. Na verdade, nem ele tinha um carro. Havia alguns carros de propriedade do Partido Comunista que eram usados pelos poderosos e para poderosos que iam visitar o país. Era uma outra China. Uma época em que 30 milhões de pessoas morreram de fome. O sonho de consumo de um chinês era a bicicleta pombo voador. Essas bicicletas eram fabricadas pelo Estado e era o maior símbolo de status. Você precisava de uma aprovação do seu patrão na fábrica e depois do governo para poder comprar uma. E depois disso ainda tinha que ficar anos na fila de espera. Por isso que nos anos 1990, Pequim era assim. Foi só em 2003 que gente como a gente começou a poder comprar um carro. Porque o governo decidiu que a partir daquele momento, todos teriam um carro. Nossa, é muito confortável. E uma das grandes características desses carros chineses são esses painéis gigantes aqui na frente, porque aqui tem todo o comando do carro. Aqui você bota música ou você vê o mapa. Aqui tem entretenimento. O segredo desse carro é mais do que as 6 rodas. É que aqui atrás, nesse bagageiro gigante, ele leva isso aqui. É um helicóptero cujos braços são dobráveis, vão dentro do bagageiro e aí depois você pode sair de lá, embarcar aqui e voar para onde quiser. Esse foi o dia em que o governo chinês assinou um contrato milionário com uma montadora estrangeira. A General Motors ia para a China produzir carros, mas metade da empresa seria de propriedade do governo chinês. Todas as decisões eram negociadas, da cor do carpete até o modelo a ser colocado. O Ronaldo era executivo da GM. Foi muita discussão. Mas quando se entenderam, o negócio deslanchou. Você tinha colaboradores, trabalhadores, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Foi a planta, até então, mais rápida e com o menor orçamento já feita na história da GM até então. Assim, entre as bicicletas, começaram a aparecer os primeiros Buicks, o primeiro carro produzido em larga escala. Mas ainda assim muito caro para um chinês comprar. Por isso, o governo chinês começou a abrir suas próprias fábricas, que começaram a fazer, digamos, homenagens a carros feitos em outros países. Eles atuaram por uma década como esponjas. Eles começaram a ter acesso a fornecedores internacionais
Eles localizaram muitos desses fornecedores na China e gradativamente foram adquirindo a capacidade tecnológica, treinando engenheiros, treinando designers, treinando administradores. Qual foi, na minha humilde opinião, o racional equivocado? Que nós sempre estaríamos à frente. Mas aí a China superou a fase de só copiar e começou a apostar em designs exclusivos. O grande salto foi o momento em que resolveram trocar os motores a combustão por motores elétricos. A China tomou uma decisão consciente. Ela não tem os recursos de petróleo suficientes para a frota que ela tem e decidiu investir na eletricidade. Os carros chineses estão muito na frente quando o assunto é bateria. Esse aqui, por exemplo, você carrega por 10 minutos e vai de São Paulo até o Rio de Janeiro. Agora esse aqui, você carrega por meia hora, vai de São Paulo ao Rio de Janeiro e volta sem recarregar. A infraestrutura que a China construiu para suportar o crescimento dos carros elétricos é fenomenal. 3,5 milhões de carregadores elétricos públicos. E se juntar com o que as pessoas têm em casa, são 11 milhões. Para efeito de comparação, nos Estados Unidos são 196 mil. No Brasil, 12 mil. A China também construiu hidrelétricas gigantes para produzir cada vez mais energia. E numa cidade de que todos já ouvimos falar, os carros elétricos mais modernos estão sendo testados como no laboratório. Não tem como pensar em Wuhan e não lembrar da pandemia do coronavírus. Aqui ficava o mercado em que muitos especialistas acreditam que o vírus pulou de um animal para humanos. Ele foi totalmente fechado, transferido para outro lugar. Mas isso não significa que Wuhan parou no tempo. O novo mercado vem de sapos, tartarugas, que vão para a panela. E a China tradicional ainda está nas ruas com suas explosões. Olha só, é pipoca. Mas é como aquela pipoca de saquinho vermelho que a gente come no Brasil, sabe? Olha só. É crocante. Muito bom. Não longe dali moram símbolos da China. Esses são os pandas vermelhos, ameaçados de extinção. Esses aí moram no zoológico de Wuhan. E olha só como se chega até aqui. O trem corre de cabeça para baixo. O chão é panorâmico. Faz parte de um grande projeto de revitalização dessa cidade devastada pela pandemia. Esse mesmo projeto fez com que fossem liberados aqui primeiro 600 dos táxis mais modernos do país. É esse carro. E agora eu aperto aqui os 4 últimos dígitos do meu celular. Abriu. Vamos lá passear de carro autônomo. Quem vai ensinar a gente a andar nesse carro é a Jéssica, que é estudante e às vezes chama um carro autônomo. Eu só preciso falar e o táxi começa a andar. Da primeira vez que eu peguei um carro sem motorista, eu tava com muito medo. Ela botou o banco para fazer massagem. Ah, tô sentindo aqui, ó. Ele não vai muito rápido, então eu acho seguro. A empresa que fabrica esses carros comemorou esse ano que para produzir um deles gastou 27 mil dólares. Enquanto os primos americanos que operam em cidades como São Francisco custam para produzir 200 mil dólares cada. Os carros chineses viraram um problema por serem muito baratos. Isso está deixando outros países de cabelo em pé. Os trabalhadores aqui ganham de 3 a 6 dólares por dia, enquanto um trabalhador de sindicato de uma montadora americana ganha 35 dólares, 10 vezes mais. Muitas dessas fábricas de carros chineses são de propriedade do governo. E desde o começo elas foram pensadas para fazer tudo ali. Desde tirar da terra os metais necessários, até fabricar chip, bateria, motor. Nós produzimos muitos componentes na própria fábrica. Isso também nos ajuda a sempre inovar. Stella Li é a presidente para as Américas da maior montadora de carros chinesa. Nós emitimos 45 patentes de novas tecnologias por dia. Isso nos dá muita vantagem. Essa é a grande diferença das fábricas nos Estados Unidos,
que precisam importar de outros países grande parte das peças necessárias para entregar depois o carro pronto. Os preços são impossíveis de serem comparados. Não caibo. Bem pequenininho, mas bonitinho. O carro mais barato da China, 30 mil reais. Isso mesmo que você ouviu, 30 mil reais. O carro mais barato no Brasil custa 75 mil reais. O mais barato nos Estados Unidos, 115 mil reais. Por isso, os carros foram o primeiro alvo do presidente Donald Trump, ainda no primeiro mandato. Para um carro chinês ser vendido aqui nos Estados Unidos, tem que pagar 250% em tarifas. Isso é 2,5 vezes o valor de um carro. O resultado, não há carros elétricos chineses nas ruas americanas. Agora, o presidente americano quer fazer a mesma coisa com todos os produtos chineses. Trump diz que a China trapaceou. Copiava tudo que os americanos inventavam. E agora que eles estão bem, não vão mais vender nos Estados Unidos. A guerra das tarifas, que respingou até no Brasil, começou por causa da China. Virou uma mesa de apostas. Trump colocou 25% em tarifas. A China respondeu. Quanto mais Trump aumentava, mais a China pagava para ver. Até o momento em que o presidente americano colocou todas as fichas, equivalentes a 145% em tarifas sobre tudo que entra nos Estados Unidos. Xi Jinping pagou para ver. Só que ao mesmo tempo, tirou da manga uma carta que ninguém esperava. O super trunfo chinês. A carta dos ímãs. A China tem a maior reserva do mundo de neodímio, um dos metais que a gente chama de terras raras. Até existe em outros países, mas a China tem a tecnologia para transformar esse metal em ímã. A gente não percebe no dia a dia como eles são importantes. Mas estão em quase todos os equipamentos eletrônicos e são fundamentais exatamente para o assunto que a gente está falando aqui. Finge que essa pilha aqui é a bateria de um carro elétrico. E os cabos que levam energia elétrica até as rodas vão ser representados por esses dois negocinhos de metal aqui. Agora finge que esses cabos aqui estão conectados no eixo da roda do carro. A corrente elétrica da pilha está passando por aqui, mas está faltando um último elemento muito importante. Um ímã. Isso é um ímã e eu posso provar. A gente vai encaixá-lo aqui. Essa é uma representação muito básica de como funciona um motor de um carro elétrico. A carta na manga do presidente chinês Xi Jinping foi dizer: tá vendo esse ímã aqui? Ele é meu. Proibiu a exportação para os Estados Unidos, as montadoras americanas ficaram em pânico, porque a roda do carro americano ficaria sem girar. A carta dos ímãs ajudou Donald Trump a recuar. As tarifas foram pausadas e estão pausadas até agora. Enquanto isso, os chineses, que têm a maior reserva de ímãs e outros minérios raros do mundo, continuam avançando. A China produz hoje 3 vezes mais carros que os Estados Unidos. Tem mais de 1 bilhão de consumidores, muitos que ainda nem tiveram o primeiro carro. E com o mercado americano fechado, adivinha para onde os chineses estão exportando? O Brasil é muito importante para a nossa estratégia global. E o Ronaldo, lembra dele que trabalhava para a montadora americana lá na China? Hoje é diretor de uma grande montadora chinesa. Eu acho que a eletrificação não tem volta. A China é uma prova disso. Dos 30 milhões de veículos vendidos no ano passado, mais da metade foram eletrificados. E agora eles estão subindo ainda em outro patamar. Várias montadoras chinesas estão fazendo seus próprios modelos de carros voadores. Eles querem tirar os carros do chão. Esse aqui vai ser testado pela primeira vez no segundo semestre. O problema é como manter a segurança no ar com tantos carros autônomos voadores. Como controlar o tráfego aéreo de carros? É o governo quem vai decidir. Estamos voando. Essa empresa é a primeira a ter licença para operar na cidade de Cantão. Ela é uma parceria entre uma empresa privada e o governo local.
Outras 3 montadoras que fabricam carros voadores também são de propriedade do governo. Como é o governo que vai dar as licenças, elas têm chance de tomar os céus antes de qualquer outra empresa. O plano é que em 2030, ou seja, 5 anos, 100 mil desses estejam voando pelos céus da China e que em 2050 qualquer chinês possa comprar um. Enquanto as tarifas americanas atrasam ainda mais a produção sequer dos carros que rodam no chão, a ideia chinesa do futuro com estratégia hoje atropela o Ocidente. Semana que vem, no último episódio, a água não é inimiga. A inspiração milenar para um futuro sem tragédias climáticas.